Bom dia, que bom, mais um dia se inicia, 17 de fevereiro de 2025. Continuamos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. E vamos continuar o capítulo 10, parte 3, que diz o seguinte: Cavernas e conexões improváveis. Cavernas como a de Adulão costumam nivelar olhares e padrões. Os amigos improváveis de Davi, na caverna de Adulão, revelam sua realidade. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 1 Samuel 22, 1-2. Quem enfrentou as próprias tempestades, venceu dores e deu um novo significado à sua história, não tem tempo ou coração para julgar ninguém, pois compreende que todos precisamos ser olhados com bondade e misericórdia quando caímos ou falhamos. Na verdade, tudo o que precisamos é menos julgamento e mais acolhimento. Há alguns anos, cheguei a ter síndrome do pânico, porque estava passando por um período de muitas perdas, algumas das quais incluíam relacionamentos com pessoas que eu amava muito e julgava não conseguir seguir em frente sem elas. No entanto, foi justamente nesse vale de dor que descobri que algumas perdas são ganhos, transformam-se em chaves que destravam o nosso destino. Naquele período, eu não compreendia, mas Deus estava construindo dentro de mim uma rede de relacionamentos capaz de apoiar o que viria à minha frente. Aquelas pessoas simplesmente não faziam parte desse novo propósito de Deus para a minha história. E eu tampouco fazia parte do propósito de Deus para elas. Deixar ou ser deixada foi a melhor coisa para ambos os lados. Foi como Abraão e Ló tiveram que romper para poderem recomeçar. Quando entendi a dinâmica do céu a esse respeito, o meu coração entrou em de paz e fui tomada de gratidão. Passei a estar atenta à rede que pouco a pouco Deus ia construindo através da dor e comecei a entender que alguns finais podem ser novos começos. Como você e eu lidamos com as perdas? A nossa visão a respeito definirá o nosso grau de maturidade. Não podemos olhar para trás, ainda que nos peçam isso. Devemos seguir para o novo lugar que Deus estabeleceu dentro de nós. Podemos estar seguras de que as pessoas serão trazidas por Deus para perto de nós. Quando as portas estiverem fechadas, não as empurre. Mais tarde você agradecerá por elas. Deus trará para o nosso ambiente novas conexões interpessoais que podem destravar e impulsionar a nossa vida. E é ao lado delas que devemos estar, sendo construídas por meio de relacionamentos saudáveis, não utilitários. Quantas de nós, em algum momento da vida, precisamos de alguém maduro o suficiente para ser apoio,
aceitação e correção sábia. Quantas de nós descobrimos que essas pessoas são uma raridade? Sim, Paulo já havia nos alertado. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. 1 Coríntios 4:15. Olhando dentro de nós mesmas, vemos áreas imaturas que precisam crescer de forma saudável. Muitas vezes queremos ver nos outros aquilo que nem nós mesmas temos. Queremos receber o que não damos. E o único caminho é amadurecer e contar com as pessoas maduras que nos ajudem. Há uma geração carente de homens e mulheres de Deus, ajustados à palavra, equilibrados e sem intenções escondidas. Verdadeiros pais e mães espirituais de uma geração ferida na paternidade, que precisa de uma mentoria responsável e eficaz. Apesar de termos muitos mestres que ensinam isso ou aquilo, poucos têm sido os pais que nos geram para os propósitos de Deus. Peça a Deus para que você se torne a mãe de gerações e que Deus a encaminhe pais e mães espirituais, como Paulo foi com Timóteo. Eles são poucos, mas existem. Toda flecha precisa de um arco. Onde quer que haja um arco, existe uma flecha voando em direção a seu propósito. Os arcos são raros. Vejo tantas pessoas travadas, tantas pessoas sem rumo, precisando ser lançadas a seu destino. Vejo também arcos resistentes às dobras de Deus. Sim, um arco precisa ser dobrado e estar maleável às novas configurações de Deus. A flecha dá propósito ao arco. O arco potencializa o propósito da flecha. Por isso, precisamos de arcos. Precisamos de pessoas que se deixam ser dobradas, que se submeteram aos processos de Deus para a formação de um coração impulsionador. Deus está levantando arcos em nossa nação. Todo arco um dia se sentiu perdido no meio do processo. Ficou um tempo sem entender o período de ser dobrado para lançar flechas. O retrocesso, muitas vezes, é um convite a esse lugar de reconstrução. As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. O que define um arco e a sua eficácia é quanto ele deixa Deus tratá-lo. Quanto mais arcado, mais eficaz. Os arcos são raros, por isso tão preciosos.